Olá, amigo do canal Direito e Religião. Esse é mais um vídeo que a gente produz para o nosso curso gratuito de capelania. E o tema da aula de hoje veio a partir de um comentário nos nossos vídeos anteriores da Diene. Ela disse que tinha muito interesse em capelania escolar. E hoje a gente vai falar sobre essa dimensão da capelania escolar em conjugação com o ensino religioso. Então, antes da gente começar, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar sobre os fundamentos constitucionais da capelania escolar e do ensino religioso. Bom, na capelania escolar a gente tem o artigo 5º, inciso 6º, que diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Bom, de novo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então o fato de você manifestar a sua religião, a sua crença, para uma outra pessoa, mesmo que no ambiente escolar, está abrangido por essa dimensão da liberdade religiosa. E um segundo fundamento constitucional da capelania escolar é o artigo 19, inciso 1º, também da Constituição. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Bom, nesse ponto eu peço que você assista a nossa aula 4, em que a gente falou especificamente sobre essa dimensão de laicidade e de interesse público. Ali você vai ter toda a explicação necessária para compreender esse fundamento constitucional. No caso do ensino religioso, o fundamento se encontra no artigo 210, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Aqui a gente tem pelo menos 3 dimensões importantes. Olha, primeiro, matrícula facultativa. Ninguém é obrigado a se matricular nessa disciplina de ensino religioso. Em segundo lugar, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas. Ou seja, ela é uma disciplina obrigatória. Ela deve obrigatoriamente ser oferecida pelo Estado. Não é uma faculdade do Estado oferecer o ensino religioso. É uma obrigação do Estado. E um terceiro ponto, de ensino fundamental. A Constituição está garantindo ou está assegurando o direito ao ensino religioso para essas escolas de ensino fundamental e não de ensino médio, por exemplo, ou de educação infantil. Bom, a partir daí a gente tem que trabalhar com os fundamentos legais da capelania escolar. Eu estou usando para isso esse livro aqui, olha, O que você precisa saber sobre capelania. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo para você adquirir se tiver interesse. Bom, o primeiro fundamento legal é a noção de interesse público. Lei número 9.790 de 99, artigo 3º. Bom, dentro da roupagem de interesse público definida por essa lei, a gente tem, por exemplo, a promoção de assistência social. Então, quando a dinâmica da capelania escolar envolve a doação de materiais importantes para o estudo do aluno, ela está cumprindo sim essa promoção de assistência social. Depois, defesa, preservação e conservação do meio ambiente. Se o projeto de capelania é escrito a fim de mostrar para o aluno a importância da conservação do meio ambiente ou do aproveitamento de materiais recicláveis, também está cumprindo esse interesse público. Um terceiro, promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. Bom, se o seu projeto de capelania escolar contempla o respeito a todos os envolvidos nessa comunidade acadêmica, também está incluído nesse interesse público descrito aqui na Lei 9.790 de 99. Bom, e além disso, atender às demandas religiosas dos alunos. Bom, nesse ponto específico a gente tem que enfatizar
que é necessária a concordância dos pais. Para você promover um trabalho de capelania no sentido da dimensão religiosa propriamente dita, você precisa da concordância dos pais, envolvendo oração, estudo bíblico, aconselhamento religioso, mas se envolve essa dimensão, os pais têm que ser consultados e têm que autorizar o trabalho, porque a Constituição, a legislação internacional diz que cabe aos pais, de fato, a competência de gerir essa dimensão moral e religiosa dos seus filhos. Então, isso é importante que você fique atento. Em segundo lugar, um outro panorama de fundamento legal da capelania escolar é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, Lei 13.019 de 2014. Eu vou trabalhar aqui rapidamente com uma estrutura para que você monte o seu projeto a partir do plano de trabalho, que está definido no artigo 22 dessa lei. Primeiro, você tem que descrever a realidade. Por que você está querendo atuar numa determinada área dentro de uma escola? E aí é importante que você pergunte para as pessoas, olha, o que você está precisando? Pergunte para a direção escolar. Não adianta você levar um projeto que seja muito interessante, mas que não atenda a demanda daquela escola específica. Então pergunte à direção da unidade escolar, olha, o que vocês estão precisando? E aí eu vou abordar aqui, vou trabalhar com esse exemplo, da campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da ministra Damares Alves. Olha, está havendo uma campanha do governo federal contra o abuso sexual, físico e psicológico de crianças, aqui envolvidos, no caso, os alunos. Bom, então essa é uma demanda de uma determinada escola, combater o abuso sexual, o abuso físico e o abuso psicológico. Bom, a partir de você saber qual é essa realidade, você tem que se perguntar, olha, qual é a relação, o nexo entre essa realidade e a minha atividade que eu quero desenvolver? Bom, por exemplo, nesse caso, você pode promover palestras, rodas de conversa, o próprio atendimento religioso, que vão ser parte desse mecanismo de fazer com que esses abusos sejam reduzidos. Qual é a meta que você tem? Olha, eu tenho uma meta que denúncias sejam feitas, eu tenho uma meta que os pais sejam orientados a como detectar esse processo de abuso que as crianças podem sofrer. E mais, eu quero reduzir os casos. Eu tenho que, então, no meu projeto de capelania, eu tenho que prever esses resultados, essas metas que eu quero atingir. Quais são os resultados que eu quero chegar no final desse projeto e colher como fruto? Mas, quanto vai custar esse projeto? Você pode imaginar, olha, esse projeto não tem custo nenhum, mas pelo menos tem o custo do transporte. Como as pessoas vão chegar até aquela escola? Isso vai ser um custo rateado entre os membros do projeto? Cada membro vai contribuir de alguma forma? É necessário a aquisição de algum recurso, de alguma oferta por parte de alguém para que a gente consiga desenvolver esse trabalho? Então é importante que você pense nisso, na elaboração do seu projeto de capelania. Quanto isso vai custar? Depois, como eu vou executar as atividades? Uma coisa é eu dizer, olha, eu quero fazer uma palestra, uma roda de conversa e um atendimento religioso. Outra coisa é como eu vou fazer isso? Quando eu vou fazer isso? Onde eu vou fazer isso? A forma de execução dessas atividades. Então, por exemplo, olha, o meu trabalho de capelania ele vai ser quinzenal? Ele vai ser mensal? Semanal? Outra coisa, ele vai ser numa sala de aula? A unidade escolar dispõe de uma sala que possa ceder para que a gente faça esse tipo de atendimento? Ou não existe essa sala de aula e eu vou ter que fazer um atendimento na quadra da escola, por exemplo? Isso é importante precisar. O local, a forma como eu vou desenvolver o meu trabalho de assistência religiosa ou de capelania escolar. Ainda, definir funções. Quem é responsável pelo quê? Quais são as pessoas que vão dar a palestra? Qual é o responsável por coordenar essa atividade de uma roda de conversa? Quais são as pessoas aptas e capazes a realizar esse atendimento religioso? E por fim, definir os parâmetros que eu vou usar para verificar se de fato as metas foram ou não cumpridas. Então, por exemplo, nesse caso, uma avaliação de resultado houve essa redução
no número de casos? Houve um aumento de denúncias por parte das crianças atendidas, das violências ou dos abusos, seja sexuais, físicos ou psicológicos que eles tenham sofrido? É uma forma de aferição desse resultado. A partir daqui, a gente passa por uma outra dimensão, que é o fundamento legal do ensino religioso. Lembrando que a gente está agora fazendo esse processo de comparação, né, entre capelania escolar e ensino religioso. E aqui eu vou recomendar para vocês um livro também que a gente escreveu, que é Ensino Religioso, o que nossos filhos têm a ver com isso. O link dele também vai estar na descrição do vídeo, se você quiser adquirir. Bom, qual é o fundamento legal então do ensino religioso? É a Lei de Diretriz e Base da Educação. É o fundamento principal, que é a Lei 9394 de 1996, especificamente o artigo 33. Hoje, o texto que está vigendo hoje, no artigo 33 da LDB, da Lei de Diretriz e Base, é o seguinte. O caput do artigo diz o seguinte, olha, o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Até aqui, nada diferente daquilo que a gente viu no texto constitucional. Assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Bom, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa significa que todas as matrizes religiosas terão acesso ao ensino religioso. Todas elas farão parte desse processo do ensino religioso. E aí entra o texto que é problemático, que é vedadas quaisquer formas de proselitismo, porque a lei não define o que é proselitismo. E proselitismo é uma palavra que tem vários significados. Ele pode significar simplesmente anúncio, uma mensagem proclamada, isso é ser proselitista, quanto uma conversão forçada, obrigar uma pessoa a aceitar uma determinada dinâmica religiosa. Bom, vedadas quaisquer formas de proselitismo, então, não pode significar a vedação do anúncio, da mensagem religiosa, porque a aula é justamente de ensino religioso. Não é uma aula de matemática que o professor está falando de religião, e isso ele não pode fazer, mas é uma aula de ensino religioso e ele vai, de fato, proclamar uma mensagem religiosa. O que não pode haver é essa conversão forçada, essa obrigação das pessoas ou dos alunos de se converterem ou de acessarem uma informação religiosa que está dissonante daquilo que eles acreditam ou que seus pais acreditam. Ainda, o parágrafo 1º diz o seguinte: os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão de professores. Ou seja, o texto que está vigendo hoje diz que cada estado, cada ente da federação vai ser responsável por disciplinar essas dinâmicas. Qual é o conteúdo que vai ser ministrado e quais são as normas de habilitação e admissão dos professores. Essa definição do conteúdo não significa propriamente o que vai ser ensinado, mas a definição de conteúdo no seguinte sentido: olha, no primeiro ano a gente vai trabalhar com a dimensão da divindade e da proteção do meio ambiente, por exemplo, ou do respeito ao próximo, da importância da religião nas relações sociais. Isso é uma definição de conteúdo e não propriamente o que vai ser ministrado, e a gente vai ver por quê. E no parágrafo 2º diz que os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos do ensino religioso. Ou seja, dentro desse processo de conteúdo, as entidades religiosas, denominações religiosas, têm que ser ouvidas para a construção desse processo. Isso é a legislação que a gente tem hoje, que está em vigor. Bom, a partir daqui, a gente teve um processo no Supremo Tribunal Federal, ação direta de inconstitucionalidade 4439 do Distrito Federal. Esse processo foi julgado em setembro de 2017. A discussão era, bom, o ensino religioso confessional, ele é constitucional? A nossa Constituição garante o ensino religioso confessional, ou seja, de uma determinada matriz religiosa específica? Bom, e aí são 4 questões importantes que foram decididas nesse julgamento. Em primeiro lugar,
o ensino religioso confessional é um direito constitucional. É uma garantia da Constituição que o ensino religioso seja de fato confessional. E aí eu vou ler um trecho da ementa dessa decisão. Ela é um direito subjetivo ao ensino religioso como disciplina ministrada de acordo com os princípios de sua confissão religiosa e baseada nos dogmas da fé. Ou seja, a disciplina ela tem que de fato ser ministrada de acordo com a confissão religiosa do aluno ou dos seus pais. Isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, não cabe ao Estado definir o conteúdo religioso da disciplina. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado abraça uma determinada interpretação religiosa, ele está ferindo a laicidade do Estado e ele está agregando para si uma determinada cosmovisão religiosa. O Estado não pode fazer isso, que é o trecho da ementa do julgamento. Essa definição constitucional, ela impede que o poder público crie de modo artificial seu próprio ensino religioso, com um determinado conteúdo estatal para a disciplina. Em terceiro lugar, o interesse dos pais deve ser respeitado. O trecho em que o Supremo diz exatamente isso. Bom, proteger o indivíduo e as diversas confissões religiosas de quaisquer intervenções ou mandamentos estatais. Os pais têm a autoridade de definir o conteúdo religioso a que os seus filhos terão acesso. E em quarto lugar, o ensino religioso não se confunde com outros ramos do conhecimento. Bom, nos termos da decisão do Supremo, ele é inconfundível com outros ramos do conhecimento científico, como história, filosofia ou ciência das religiões. O que isso é importante para que você tenha de fato conhecimento do que está acontecendo no Brasil? Olha só, no final do governo Temer, houve um grande lobby das ciências da religião em prol de abraçar o ensino religioso. E eu tenho formação na ciência da religião, tenho mestrado e doutorado na ciência da religião, mas só contra esse tipo de lobby que foi feito. Bom, a gente viu que o STF decidiu em setembro de 2017 que o ensino religioso confessional ele é constitucional. E mais, aí em março de 2018, mais ou menos 5 meses depois, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma portaria, isso no governo Temer, tá bom? Emitiu uma portaria para instituir uma comissão para analisar a necessidade de instituir, de estabelecer diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em ciência da religião. Até aí, nenhum obstáculo. Era uma comissão formada para dizer, olha, é necessário que a gente estabeleça um regramento para os cursos de graduação em ciência da religião? Lembrando que essa portaria que instituiu a comissão, ela é 5 meses posterior ao julgamento do Supremo. Só que, no apagar das luzes do governo Temer, e aí de fato no apagar das luzes mesmo, no dia 28 de dezembro de 2018, o então ministro da Educação assinou uma portaria 1403 de 2018. Qual é o objetivo dessa portaria? Qual foi o objetivo desse lobby da ciência da religião? Primeiro, dizer que o ensino religioso só pode ser ministrado para quem for licenciado em ciência da religião. O texto, claro, da portaria diz o seguinte: o curso de licenciatura em ciências da religião constitui-se como habilitação em nível de formação inicial para o exercício da docência do ensino religioso na educação básica. Qual é o problema disso? O problema é que está fazendo reserva de mercado. Você está dizendo, olha, somente quem tem a licenciatura em ciência da religião é que pode ministrar a disciplina do ensino religioso. Isso contraria qualquer tipo de princípio constitucional. Por quê? Qual o motivo desse lobby? Porque os alunos que saem dos cursos de ciência da religião simplesmente não têm com o que trabalhar. Você
Você dificilmente vai ver alguém contratado, a não ser para lecionar, para dar aula, por uma empresa para fazer uma pesquisa ou uma análise da dimensão religiosa de uma determinada questão. Como eles não têm mercado para trabalhar, a alternativa foi dizer que o ensino religioso só pode ser ministrado por eles. Isso está errado. E mais, os cursos de licenciatura em ciência da religião simplesmente não tem aluno interessado. Então, qual foi o objetivo? Você tinha um curso de licenciatura com 40 vagas e 5 pessoas estudando. Porque você não tem interesse de formação de pessoas nesse âmbito se você não tiver uma reserva de mercado. Então você faz a reserva de mercado para garantir o trabalho para um curso que ninguém tem interesse, ou que as pessoas só passam a se interessar porque é necessário para atingir um determinado objetivo profissional no mercado de trabalho. Em segundo lugar, a gente tem uma normativa dessa dimensão do ensino religioso claramente contrária ao que foi decidido pelo Supremo. Por exemplo, eles dizem que haverá uma apropriação dos fundamentos históricos, epistemológicos e metodológicos do ensino religioso de natureza não confessional e não proselitista, necessários à sua docência em diferentes etapas e modalidades da educação básica. Olha só, de novo, eles vão ensinar os alunos na licenciatura em ciência da religião, que são esses pretensos professores do ensino religioso, um ensino religioso de natureza não confessional. Ora, violando aquilo que o Supremo já decidiu. E um outro processo é aprendizado do diálogo interreligioso e intercultural. Essa disposição viola claramente aquilo que a gente viu, que é o Estado não pode abraçar para si uma determinada interpretação religiosa. Quando você diz que vai promover um aprendizado de diálogo interreligioso, você está de fato abraçando esse tipo de interpretação, uma interpretação de diálogo, de ecumenismo, e isso o Estado não pode fazer. A partir desse processo, a gente elaborou uma proposta de mudança na Lei de Diretrizes e Bases, a partir do livro Ensino Religioso que a gente já mostrou aqui no canal. Bom, a gente, a partir desses estudos, montou um projeto de lei, que é o PL 701 de 2019. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro. E a nossa perspectiva é justamente adequar a norma geral a respeito do ensino religioso ao ensino religioso confessional, que foi o definido pelo Supremo. E aí a gente começa mudando o caput do artigo 33 para fazer constar o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Até aqui nenhuma novidade. Sendo obrigatoriamente oferecido apenas de acordo com o interesse e a demanda manifestados pelos responsáveis ou pelos alunos, caso maiores e capazes. Qual é a ideia aqui? A ideia é que eu não posso ter uma oferta de disciplina de ensino religioso budista se eu não tenho nenhum aluno ou nenhum pai responsável por esse aluno que se diga budista. Então, o ensino religioso deve ser oferecido a partir dessa demanda e desse interesse dos alunos. O parágrafo 1º. Cabe às organizações religiosas a preparação e o credenciamento dos professores para a ministração do ensino religioso, que terá caráter confessional. Inciso 2. Interconfessional, resultante de acordo entre as diversas organizações religiosas, às quais caberá a elaboração do respectivo conteúdo. O que isso significa? Significa que eu tenho um ensino religioso confessional, posso ter um ensino religioso interconfessional? Posso, desde que haja demanda de alunos. Então, se eu tenho um aluno que deseja receber uma disciplina que seja, por exemplo, olha, eu sou kardecista e umbandista, eu quero uma disciplina de ensino religioso que seja interconfessional nesse sentido. Bom, direito seu, e a gente vai promover essa dimensão interconfessional. Mas se eu tenho um aluno católico,
ele tem o direito de receber o ensino da sua confissão religiosa, sem esse diálogo religioso ou intercultural. Ainda, o aluno não será alvo de reprovação acadêmica, nem lhe será atribuída nota nessa disciplina. Isso é básico, porque como é uma disciplina facultativa, ela não pode gerar reprovação acadêmica. Terceiro, somente estão aptos à ministração da disciplina os professores que atendam às seguintes condições: graduação em nível superior, acompanhado de especialização no caso de bacharéis. E 2, credenciamento pelas organizações religiosas, que deverão exigir do professor formação religiosa obtida em instituição por elas mantidas ou reconhecidas. O que isso significa? Significa que os professores eles têm que estar alinhados com essa dinâmica confessional. Eu não posso admitir um professor para dar aula para católicos que seja um bandista. Eu não posso admitir um professor ateu para dar aula de ensino religioso evangélico. Ou seja, o professor tem que estar alinhado com a confessionalidade que é própria do ensino religioso. Quarto, observado o disposto no parágrafo anterior, os sistemas de ensino definiram a forma de contratação dos professores. Alternativamente, 1, através de concurso público, ou 2, por meio de parcerias com as organizações religiosas nos termos da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, mesmo que estas se dediquem a fins exclusivamente religiosos. E aqui é o ponto de contato muito próximo entre o ensino religioso e a capelania escolar. O que eu estou dizendo é que os sistemas de ensino, o Estado vai decidir, olha, eu vou contratar um professor através de concurso público ou por meio de parcerias com as organizações religiosas. Ou seja, se eu tenho numa determinada cidade um número pequeno de alunos, que seja, por exemplo, budista, não é lógico que eu contrate um professor mediante concurso público para lecionar aquela disciplina. Ele vai dar aula, por exemplo, uma vez por semana, uma aula de 1 hora. Então é inviável que esse professor seja contratado via concurso público. Então é melhor que eu formalize parcerias. Isso o Estado vai definir qual é a forma de contratação desse professor. E por fim, parágrafo 5º. Sistemas de ensino definirão carga horária mínima da disciplina, não sendo inferior a 5% das horas-aula anuais. Então eu estabeleço um mínimo que essa disciplina vai ser contemplada em relação à carga horária. E parágrafo 6º. Sistemas de ensino definirão a forma de remuneração dos professores, que deverá ser, no mínimo, igual ao valor da hora-aula, conforme a titulação, percebido pelos demais docentes do sistema. Ou seja, o Estado vai pagar o professor da mesma forma com que ele paga o professor de português, de matemática, de química, de física, de biologia. Ele vai pagar de acordo com a quantidade de hora-aulas ministrada e de acordo com a titulação que o professor tenha para ministrar aquela disciplina. Então, olha, essa é a proposta que a gente tem. A partir dessa comparação entre capelania escolar e ensino religioso, eu volto a frisar que foi um pedido nos nossos comentários dos vídeos anteriores, eu quero que você faça uma coisa. Em primeiro lugar, faça chegar ao ministro da Educação esse vídeo para que ele, quem sabe, revogue essa portaria da licenciatura em Ciência da Religião, pelo menos naquilo que contraria essa dimensão do ensino religioso. Não é motivável, não é louvável que um curso queira ter a prerrogativa de uma reserva de mercado. Então, faça chegar esse vídeo até o ministro da Educação. Quem sabe a gente não consegue a revogação dessa portaria. Em segundo lugar, cobre dos deputados a aprovação do PL 701 de 2019. Ela é a melhor roupagem que a gente pode ter para a confecção de um ensino religioso confessional, que atenda de fato aos interesses dos alunos, dos seus pais e, por que não dizer, também das igrejas, que vão ser resguardadas, protegidas em sua liberdade religiosa. Você não vai ter um professor falando mal da religião, professor ateu falando mal do católico, por exemplo. Tá ok? Demais. Dúvidas ou sugestões a respeito desse tema, de capelania escolar, ensino religioso? Coloque aqui nos nossos comentários. A gente vai gravar vídeos para responder a essas dúvidas e a essas suas sugestões.
acesse outras aulas do nosso curso. A gente já está na aula 6 do nosso curso, então acesse as outras aulas. Assista outros vídeos do canal. A gente publicou recentemente, essa semana, a respeito dos massacres em presídios. E dentro desse vídeo a gente falou sobre a importância da capelania prisional. Como a capelania prisional pode contribuir na redução desses atos de barbárie dentro das unidades prisionais. Então é importante que você assista outros vídeos do nosso canal. Por fim, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.